os seus irmãos. Aí no capítulo 2, a partir do versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitantes como judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossa própria línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de demônios. Deus, único ser zeloso, único ser que ama, único ser que cuida, único ser que direciona a nossa vida. É Ele que nos sustém na sua presença. E Ele não vai começar uma obra com milhares de pessoas. Ele começa, sob sua liderança, formar um pequeno grupo, escolhido a dedo. Ele traz para si pessoas de diversas formações. Por que isso? Porque Deus queria mostrar ao mundo que Ele é dono de tudo, que Ele está no controle. Não é o homem que está no controle. Porque se o homem estivesse no controle, neste lugar não haveria morte, não haveria briga, não haveria dissensão, não haveria moléstia, não haveria intriga, não haveria roubo, não haveria prostituição, adultério, não haveria coisas ruins, mas seria diferente, haveria uma vida eterna. Mas o homem, ele foi concebido por Deus. Deus o fez do pó. E a história do homem, ela não terminou ainda. Porque essa história, ela só terá o seu fecho final quando esse homem for restabelecido de todo o mal que foi acometido a sua alma, o seu espírito, que é o pecado. Mas Deus, na pessoa de Jesus, quando selecionou aqueles homens
os direcionou para uma jornada de muito trabalho. E esse trabalho, ele é contínuo, ele não acabou, ele não parou. Esse trabalho continua, gerações após gerações. E nós estamos há mais de 2000 anos nessa labuta. E vem geração, e vai geração, e nós sabemos que só será concluído quando ele realmente determinar. O homem diz, é o fim do mundo, está chegando a hora, mas ele ainda não disse assim, mas ele diz na sua palavra que nós ainda vamos ter que passar ainda algumas fases não muito boas para ver a nossa sustentação espiritual diante de Deus. E esses homens escolhidos agora estavam diante de uma fase adiantada da sua jornada com Cristo. E ele já havia sido o quê? Ele já havia sido ressuscitado, esteve com eles, e eles viram ele ser assunto aos céus. Mas aqueles homens ainda não tinham entendido ainda a profundidade da escolha do Senhor pelas suas vidas naquela jornada. Como muitos neste século não têm entendido o chamado do próprio Senhor para a continuidade da sua obra, que é de salvação, que é de cura, de que é de libertação. E ele tem escolhido dentre a multidão. Ele não está usando multidão. Ele está usando escolhidos, vasos separados, nomeados, para ir e dar frutos, e que esses frutos permaneçam. Você que está me ouvindo nesta noite, e também por esse áudio, você sabe que Deus te escolheu. Então vá. Faça a obra de Deus enquanto é tempo. Ora, porque Deus quer dar a você esta oportunidade. Aqueles homens, logo após que ele foi assunto aos céus, ficaram com medo, amedrontados, de que eles também fossem caçados e também perecessem, porque eles eram escolhidos para aquela hora. Então, eles correram para o templo e se refugiaram no templo, trancaram a porta. Para quê? Para conversar aleatoriamente? Não. Para congregarem, para orarem, para buscar de Deus que as coisas viessem a acontecer como Jesus havia falado. E eles permaneceram ali até que um vento entrou naquele lugar e algo especial aconteceu, o Pentecostes. E eles foram tomados pelo Espírito Santo. E eles falaram em todas as línguas. E todas as nações ali representadas ficaram pasmadas, porque eles eram homens simples galileus, mas agora falavam fluentemente na sua língua. Deus, também no século 21 em que estamos, está falando comigo, com você, claramente, quer nos usar para a salvação das almas.
mediante as atrocidades das guerras, dos rumores de guerras, das infâmias, da intolerância, da falta de amor, da falta de companheirismo. Nós vemos o insucesso da humanidade. Quando vê o seu semelhante morrendo de fome, vê o seu semelhante indo às latas de lixo, vê os seus semelhantes debaixo das pontes, jogado ao léu, e não tem compaixão, não tem amor, não tem graça por essas pessoas. Mas aqueles homens tiveram que ser cheios do Espírito Santo. E quando se encheram do Espírito Santo, abriram a porta daquele cenáculo e saíram para fora e começaram a proclamar o Evangelho. Não desistiram, mas por onde passaram, levaram a palavra de Deus. E Deus os usou com poder e graça, os sinais e maravilhas, porque eram instrumentos de Deus, assim como Deus te chamou, te separou e quer que você seja um instrumento dele, por onde você caminhar. Ainda é tempo de reconciliação, ainda é tempo de abraçar o Evangelho, é tempo de andar na presença de Deus, levando a sua palavra. Você quer ser um instrumento de Deus? Aqueles homens foram instrumentos de maravilhas, de libertação, de curas e de tantas coisas que Deus deu a eles. Vamos ficar de pé. Deus está chamando você para ir e para que você dê frutos, porque estamos num momento trágico da história humana. Mas, para aquele que crê, para aquele que busca, para aquele que confia, é o momento de redenção. Mas enquanto ela não veio ainda, vamos prosseguir trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar, querido Deus e eterno Pai. Abençoa todos quantos estão aqui nesta noite, os que vão participar desse áudio, Pai. Vai, Senhor, levantando essa multidão, esse povo que o Senhor está separando para adoração, para glorificação, para levar, Senhor, as boas novas. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor continua, Senhor, oh Deus, arregimentando vidas para a proclamação do Evangelho. Que o Senhor, oh Deus amado, atenda o clamor de cada um, e cura, e liberta, e opera sinais, e opera maravilha. Faz de cada um um instrumento vivo na tua presença, em nome de Jesus.